Deus coloca a herança do ser vivente. A palavra de Deus é o testamento que leva o homem à vontade do Senhor. Aquele que segue sua vida segundo a palavra de Deus caminha rumo à vida eterna. Hebreus 5 diz assim no versículo 8 e 9: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Senhor, acrescente a unção à tua palavra e nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. A obediência de Jesus, irmãos e irmãs, ela veio através do sofrimento. O próprio caráter de Jesus Cristo foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E muitas das vezes nós não queremos aceitar o sofrimento em nossas vidas, mas o caráter de um cristão, de uma cristã, só é aperfeiçoado através do sofrimento. E através do sofrimento é que nós mostramos se nós somos obedientes ou não. Notou você? Devemos ser obedientes a Deus. E vocês, quando estão vivendo uma vida de retidão, quando eu estou vivendo uma vida de retidão a Deus, uma vida de santidade, aos olhos de Deus, você sabia que o diabo não tem poder sobre vocês? Olha o que a obediência dá de poder a você. A obediência à palavra de Deus nos dá poder. 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 E vocês não têm o que temer quando vocês estão em obediência. São palavras. São coisas boas que vêm sobre nós. Não aquelas palavras de caráter amaldiçoadoras. Ou aquelas palavras negativas. Pessoas que falam sempre desejando o mal. Ouçam o que está escrito em Provérbios 26, 2. Para aquelas pessoas que são obedientes à palavra de Deus. A Bíblia diz assim: como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Não tem como, irmãos, um irmão, uma irmã, um cristão obediente a Deus, ela ser amaldiçoada. Não, todo mal, quando você está em obediência, todo mal é neutralizado. Nós estamos protegidos. Nós estamos blindados, como Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Você quer alguns exemplos? De irmãos do passado, que, tanto irmãos como irmãs, que a ferramenta do diabo não prosperou contra eles. Mas não pense você, foi por causa da obediência.
Nós devemos ser obedientes a Deus. E ser obedientes a Deus é ser obediente à palavra do Senhor. É a palavra de Deus. Aquela ferramenta daquela ímpia, sim, daquela mulher ímpia contra José, a ferramenta que foi a calúnia. Por isso eu digo, irmão, a calúnia, a difamação, ela não pode prosperar contra você, de maneira alguma. Quando veio aquela calúnia contra José, aquela calúnia não prosperou. Aleluia! Ao contrário, ela até contribuiu. Você pensa assim, mas meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Tudo está dando errado, nada está prosperando, parece que eu faço tudo certo e tudo dá errado. Acalma-te. Tenha calma. Aquilo que parecia ao contrário à vida de José, aquilo foi uma ponte, aquilo serviu, contribuiu para que José se tornasse o governador de Egito. Aleluia! Ele chegou, mas ele foi obediente. Nós devemos ser obedientes a Deus. Vocês lembram que quando aquela calúnia daquela mulher ímpia levou José lá na cadeia, lá na prisão? Que coisa, irmãos! E lá na prisão ele interpretou sonhos de 2 homens prisioneiros que estavam com ele. E um deles é o copeiro que voltou para a profissão. Voltou a servir a Faraó. Quando o Faraó sonhou aqueles sonhos, o copeiro se lembrou de José, do jovem hebreu, o nosso irmão José, que estando com ele na prisão interpretou o seu sonho. E seu sonho, aquele sonho, como tal foi interpretado, José foi chamado. Através da interpretação do sonho de Faraó, ele foi estabelecido, aleluia, como governador do Egito. Nenhuma ferramenta pode prosperar contra ti, irmão. Nenhuma ferramenta pode prosperar contra ti, irmã. Quando você está em obediência a Deus, você tem uma coisa que o diabo fica nervoso. O diabo se irrita. É quando você está em obediência à palavra de Deus. Que coisa! Olha outro exemplo um exemplo de Moisés, em Êxodo capítulo 2. Prosperou aquela ferramenta levantada contra Moisés? Quando o Faraó levantou aquela ferramenta do mal, Faraó tinha dado ordem para matar todas as crianças recém-nascidas hebreias, do sexo masculino, a Bíblia diz. Todas elas deveriam ser mortas, porém, eu amo dizer isto, Deus preservou a vida de Moisés. Deus cuidou, Deus tinha um plano na sua vida. Oh, irmão, irmã, se Deus tem um plano na sua vida, se Deus tem um plano na minha vida, você é salvo pela graça, você foi salvo pela obediência. Não, você é salvo pela graça, mas quando você está em obediência, aleluia, o diabo não pode prosperar contra a tua vida. Sim,
nós estamos blindados. Com Jesus Cristo nós estamos seguros. Creia nisso, irmão. Creia nisso de todo teu coração. Moisés foi livre de ser morto. Chegou até mesmo a ser chamado filho da filha de Faraó. A Bíblia diz, a filha de Faraó sentiu afeição por aquela criança. E ao invés de sentir aversão, Deus fez aquilo a favor de um servo seu chamado Moisés. Deus move, irmãos e irmãs. Todos vocês que me ouvem, Deus move até o coração de um ímpio ou de uma ímpia para te abençoar. Não duvide. Deus pode mudar esse quadro na tua vida. Pastor, mas eu estou vivendo numa situação que é só Deus mesmo. Quando você fala que é só Deus, aí sim é só Deus mesmo. Não tente fazer as coisas com a sua própria mão. Não pode, não funciona. Devemos obedecer a Deus. Se nós estivermos em obediência a Deus, nenhuma ferramenta preparada contra nós pode prosperar. No livro de Samuel, capítulo 17, vocês que são leitor da Bíblia, prosperou a ferramenta que o diabo levantou contra Davi? Oh, irmãos, aquele homem de porte físico bem avantajado, o homem chamado Golias, Davi disse para ele, tu vens a mim com espada, com lança, mas eu gosto disso. Olha a obediência do menino chamado Davi. Ele disse, você vem com lança, você vem com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Na verdade, aquela oposição, aquele inimigo, aquele filisteu incircunciso, contribuiu para Davi. Sim, Davi, de um simples pastor de ovelhas, irmãos e irmãs, se tornou o maior rei de Israel. Por isso que Romanos 8, 28 deve estar no teu coração. Todas as coisas contribuem para o bem e o decreto daqueles que amam a Deus. Pastor, mas a situação está difícil, mas vamos continuar crendo. Está contribuindo, é uma ponte para o sucesso, é uma ponte para a libertação, é uma ponte para a cura, é uma ponte para a salvação. Que coisa, irmãos, essas coisas mexem com a gente. Aquela forca que o diabo usou. Amã fez para Mardoqueu. Prevaleceu? Pergunto para vocês que são leitores da Bíblia, prevaleceu aquela forca? Amã preparou a morte para Mardoqueu. E Amã foi enforcado nela. Que coisa! Aquilo não prevaleceu. Irmão, por isso que nós devemos desejar o bem. Sempre desejar o bem, porque nosso Deus, ele sempre dá uma virada. O nosso Deus é especialista em abençoar quem está em obediência a Ele. Vocês lembram da vida de Jó? Não parecia que Jó não tinha mais jeito? Pense um pouquinho em Jó 42. Deus deu uma virada, deu uma guinada no livro de Jó 42:10, diz que Deus deu uma virada. Tudo que Jó tinha perdido, ele ganhou em dobro. Pense nisto. Que coisa, irmãos. Olha aqui para quem guarda a palavra de Deus. Olha aqui para quem é obediente à palavra de Deus. Você deve pensar assim, pastor, mas é difícil, hein? É difícil?
É você ser sócio das coisas malignas, ser obediente às coisas do mundo. Tem gente, irmão, que tá parecendo que tá nadando de braçada. Sabe? Parece que tá tudo indo bem. E o final? E o final? Não, vamos ficar com o que a palavra diz. O irmão Brana pregou uma mensagem intitulada Deus guarda a sua palavra. Deus guarda sim. Você deveria guardar a palavra de Deus dentro do teu coração, porque Deus vela pela sua palavra. Deus guarda a sua palavra. E no parágrafo 148 diz assim: exatamente como Deus guarda a sua promessa com as suas bênçãos. Foi Ele que prometeu abençoar, irmãos. Foi Ele que prometeu salvar a humanidade. Foi Ele que prometeu curar os enfermos. Ele é um Deus que guarda as suas promessas e as suas bênçãos. Deus guarda a sua promessa, como também guarda o seu julgamento. Ah, o desobediente. Vai indo. Parece que o caminho do desobediente talvez aparece aqui na hora, parece que está indo melhor. Mas não é assim. O caminho do obediente é caminho estreito. É porta apertada. São poucos que entram por ela. Mas é um caminho glorioso. É o caminho da vitória, é o caminho da glória. É o caminho do arrebatamento, é o caminho das bênçãos. Devemos ser obedientes a Deus. Porque Deus guarda a sua palavra. Nós temos que ir para a frente ou ir para trás. Você tem escolha. Pastor, eu quero ser abençoado. Escolha. Pastor, eu quero ser livre. Escolha. Pastor, eu preciso. Escolha. Você pode ir para frente ou para trás. Nós temos que seguir com Ele. Nós temos que seguir a Ele, com Ele. Não está você feliz porque Ele prometeu e Ele guarda a sua palavra? Ou seguir sozinhos? Ninguém pode ir ali com isto. Mas o irmão Brana diz: fique com a palavra. Fique com a palavra. Devemos ficar com a palavra, irmãos. Você sabe por que aqueles 3 jovens hebreus, que é um grande exemplo para nós, pastor, mas parece que não está tendo mais jovem na igreja, sim? Cadê aqueles jovens? Tementes a Deus? Ô irmão, aquele jovem em torno de 14, 16 anos, era a idade dos jovens hebreus. No livro de Daniel, capítulo 3, a fornalha ardente, aquela ferramenta que o diabo preparou contra Sadraque, Misaque e Abednego, aqueles jovens hebreus, aquela ferramenta preparada contra eles não prosperou. Por quê? Mas eu gosto, irmãos, porque parece que é na hora da tua angústia, é na hora da tua aflição, é na hora que você não pode fazer nada, é que Ele vem e faz. Lembre-se disso, é sempre assim. Quando você está tentando com as suas próprias forças, eu vou vencer, você não vence. Mas se você deixar Ele vencer por você, Ele fazer por você, você vence. Coloque nas mãos de Deus, mas não tira da mão de Deus, acredita nelas. Por quê? Aquele caminho preparado pelo diabo, jogar os 3 jovens hebreus dentro da fornalha, contribuiu para a presença do 4º homem. Aleluia! É na hora da aflição que Ele vem, é na hora da tristeza que Ele vem. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia.
Salmo 34, versículo 19, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Ele está vendo o teu sofrimento, Ele está vendo, irmão, irmã. Ele te conhece melhor do que você. Nem você mesmo conhece você tanto como Deus te conhece. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se houver daqui a 10 anos, mas Deus já sabe. Ele conhece todas as tuas petições. Antes mesmo de você pedir, Ele já sabe o que você vai pedir. Oh, glória a Deus! Aquilo contribuiu para a presença de Deus na fornalha. Faça com que essa tribulação, faça com que essa situação que você vive agora, faça com que a presença do quarto homem esteja em evidência ao teu favor. Coloca Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que amam e aqueles que obedecem. Devemos ser obedientes a Deus. Mombrana continua aqui no parágrafo 151. Pode parecer que esteja afundando. O barco está afundando? Que coisa! Mas o irmão Brana vem e acalenta nós, irmãos. Se você estiver obediente a Deus, Ele diz, mas isto nunca afundará. Oh, glória a Deus! Aquele velho navio, naquela noite, quando todas as esperanças haviam acabado, ele sendo arremessado de um lado para o outro, parecia que a última hora estava ali. Mas, de repente, aquele barquinho com os discípulos, notem bem isso, irmãos. Aquele barquinho parecia que era afundar, o diabo queria afundar aquilo. O diabo queria acabar com os discípulos, e ali eles estavam ali, e estavam ali. Mas logo veio o homem, logo veio ele andando sobre as águas. Oh, glória a Deus! E aquele homem foi o homem da salvação. Deixa ele te salvar, deixa ele te ajudar nesta noite. Alguém veio andando sobre as águas, apavorado? Agitado? Não. O irmão Brana diz com toda a calma. Ele sempre está ali. Deus sempre está ali. Sempre Ele está ali. Se você estiver numa cama no hospital, Deus está ali. Você é obediente a Deus, Deus está ali. Tem que crer na presença do Todo-Poderoso. Ele nunca se atrasa. Mais uma arremetida e o barco teria ido para o fundo. Mas Ele sempre está ali. Ele sempre está ali. Que coisa, irmãos. Se nós for esticar o assunto aqui, nós vamos longe falando de irmãos que obedeceram a Deus e foram vitoriosos. Lembro-me agora de Daniel. Satanás armou uma armadilha para Daniel por causa dele ser um homem temente a Deus. Leia sua Bíblia. Daniel capítulo 6, você vai ver que Daniel, ele sempre às 3 horas da tarde, ele abria a janela de sua casa, dobrava os seus joelhos e orava. Olha o poder da oração, mas o diabo não gostou daquilo. Você começa a orar, começa a jejuar, você pensa, minhas lutas vão acabar, pode aumentar. Mas Deus sempre está ali. Esse é o caminho da vitória. Aleluia! A cova dos leões prevaleceu contra Daniel? Não! 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 Aquilo contribuiu para o anjo do Senhor se colocar entre Daniel e os leões e fechar a boca dos leões. Deus está aqui, irmão, me usando para fechar a boca desse leão chamado câncer. Aleluia! Creia! De todo o teu coração, não há enfermidade que possa prevalecer sobre a presença do Senhor. Aleluia! Deus age, irmão, por você. Deus age por você, irmã. Deus age. Você está sofrendo?
Deus age por você que está enfrentando lutas. Sim, Deus age. Aleluia. O irmão Brana diz aqui na mensagem a arca, o crente no 107. O crente em Cristo está salvo e seguro. Que coisa maravilhosa, irmãos, estar salvo e seguro. Pode passar um ano, pode passar 2, pode passar 5. Você é sempre a mesma pessoa equilibrada. É uma pessoa que está sempre se enchendo mais, buscando mais de Deus. Mas eu tenho olhado pelos olhos naturais, parece que Deus tem me mostrado que tem pessoas que estão se esfriando, estão cumprindo a Bíblia. Jesus disse que por causa de esfriar o amor de muitos. Não deixe o amor de Deus esfriar, meu irmão, minha irmã. É hora de aquecer o teu elevo espiritual, é hora de entrar em Cristo, porque ele diz, o crente em Cristo está seguro e salvo, amém? Não pelos seus próprios méritos, mas na obediência. Se prestou atenção que tem que ter a obediência? Devemos ser obedientes a Deus, a obediência para entrar na arca, a obediência para encher do Espírito Santo. Ah, mas uma pessoa obediente a Deus é diferente. Ela é calma. Mombrana diz na mensagem Véu Adentro, parágrafo 108. Eu posso citar ela, irmãos. Como está escrito, irmão Brana diz que você, quando você entra véu adentro, quando você está em Cristo, quando você sabe, irmãos, a palavra cristão significa ser como Cristo. Mas quando você está em Cristo, você está salvo e seguro. O irmão Brana diz que quando você entra no véu adentro, na segunda-feira, aleluia, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo, na segunda, você é a mesma pessoa em Cristo. Na tribulação, na situação boa, na situação difícil, em todas as circunstâncias você é a mesma pessoa porque você está seguro. Aleluia! A única coisa que Noé teve que fazer foi entrar na arca. A única coisa para nós sermos obedientes, irmãos, é entrar em Cristo. É libertar essas coisas que tanto nos perseguem, tirar o ódio, tirar a raiz da amargura, se libertar deste mal e entrar em Cristo Jesus. Aleluia! Ele não teve nem mesmo que fechar a porta. Se você entra em Cristo, se você é obediente à palavra de Deus, você não tem que fazer muita coisa não, é crer nele. Nós cantamos e nós cantamos e cantamos e cantamos, somente crer, mas na hora que é para crer você não crê. É hora de crer, é somente crer, tudo é possível ao que crê. Creia somente. Aleluia! Noé não teve nem mesmo que fechar a porta, Deus mesmo fez. Aleluia! Entrar, isso é tudo que o crente tem que fazer, irmão. Entrar em Cristo é tudo que o crente tem que fazer, é entrar pela fé em Cristo. Pastor, eu sou fraca. Deus não está se importando com isso. Deus não está olhando por isso. Ele já te comprou, Ele já te fortaleceu, Ele já olhou desde o Calvário para você, Ele viu que você ia ser obediente a Ele. Aleluia! Deus cuida do restante disso. Deixa Deus cuidar da tua vida. Deixa Deus cuidar da tua família. Não impeça a Deus de cuidar de você. Impedir a Deus de cuidar é você falar com Deus e não crer nele. Você deve crer, obedecer. A obediência a Deus, a obediência à palavra de Deus, o irmão Brana diz que dá direito ao Espírito Santo, dá direito ao selo. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. O assunto é entrar. É entrar, isso é tudo que o crente tem que fazer, é entrar pela fé em
Cristo, e Deus cuida do restante disso. Aqueles que têm que fazer, aqueles que ouvem as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não passará pelo julgamento, passará da morte para a vida, a arca, seguro para sempre, amém. Deixe balançá-lo se quiser. Creia em Jesus Cristo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. O que nós devemos fazer é crer e crer na palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Graças a Deus, irmãos e irmãs. Nesta terça-feira, pedido de oração, irmã Teresa Lechuk pede oração para suas filhas, Salete e a Sara, para tireoide ser curada. Tireoide, né? Ser curada. E eu creio, eu também creio, irmã. Irmã, vocês arrumaram um pastor que crê do jeitinho que é. Eu creio mesmo. Eu nunca duvidei. Se tem um que crê, sou eu. E vocês têm que crer mesmo. É promessa de Deus curar as nossas enfermidades. O assunto é como a Brana disse aqui, ó. Crê naquele que me enviou. Crê naquele que me enviou. Todas as coisas são possíveis aos que crê. Aleluia. Irmã Dernizete pede oração por ela e toda a sua família. O irmão Valdecir pede oração para a família que mora no Rio Verde. Irmão Valdecir Cruvinel pede oração para toda a família. Mora Rio Verde. Né? Tatiana Chemin pede oração porque é Valdelice. Está de... é Valdelice, desculpe, não é irmão Valdeci. A irmã Valdelice Cruvinel pede oração para a sua família, mora no Rio Verde. Deus abençoe, irmão Valdelice. Tatiana Chemin para oração para... Pede oração porque está de viagem. Daniel, irmão Daniel, seu esposo. Senhor Jesus, estou com esse caderno levantado em prol de todos esses pedidos, ó Pai. Concede as ricas bênçãos do Senhor em favor de meus irmãos e minhas irmãs. Todos esses pedidos estão colocados em Tua presença, dando a eles a cura e a libertação de todo o mal. Ó Deus, que o anjo do Senhor esteja na viagem com o irmão Daniel, esposo da irmã Tatiane, guardando ele e protegendo de todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.